Olá, meu amigo cursista. E aí, como estão as nossas discussões? Na nossa segunda aula, nós vamos discutir o contexto de sala de aula como espaço educativo de convivência, equipamentos didáticos na educação infantil e materiais e equipamentos didáticos no ensino fundamental. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que a sala de aula tem que ser um espaço educativo de convivência. Ou seja, nós precisamos construir um espaço democrático de aprendizagem. Mas o que isso quer dizer? O que isso significa? Significa que a sala de aula ela precisa ser aquele espaço acolhedor, prazeroso, onde os alunos tenham intimidade e se identifiquem. Tem que ser aquele lugar onde o aluno queira voltar no dia seguinte. Por isso, esse espaço, além de limpo, ele tem que ser agradável, tem que ser iluminado, tem que ser bonito, tem que ter características que confiram um caráter essencialmente educativo. E aí, quais ações você precisa desenvolver para que a sala de aula se transforme nesse espaço agradável, onde se convive e se aprende com prazer? A primeira questão é a composição do próprio espaço, porque o espaço precisa estar de acordo com as necessidades de cada atividade. Por isso, é tão imprescindível, e a gente já vem insistindo isso desde a nossa aula anterior, é imprescindível que haja um vínculo forte entre professores e funcionários, no sentido de que ambos possam participar em conjunto do planejamento das atividades um do outro. Porque só dessa forma a gente vai conseguir fazer com que o aluno queira voltar no dia seguinte. Porque quem não quer que seu aluno volte? Né? Então, isso vai desde a escolha adequada do mobiliário, pensar nas características de cada um, até aquele espaço onde haja autonomia e aprendizagem. Pois a autonomia e a aprendizagem são os dois principais caminhos que a gente precisa perseguir enquanto educador. Aí a gente pode se questionar. Então, como você, enquanto educador, educadora, pode auxiliar os estudantes a alcançarem esses dois objetivos? Ou seja, como fazer com que esse espaço de sala de aula seja um ambiente onde haja autonomia e aprendizagem? Primeiramente, é necessário que a gente converse com os professores, que a gente faça com que o professor perceba que ele não está sozinho na missão de educar. Que ele tem parceiros, que ele tem gente naquela escola disposta a lhe auxiliar, disposta a fazer com que aquela aula seja dinâmica, com aquele espaço de sala de aula, seja um espaço prazeroso, seja um espaço acolhedor. Assim, é importante que sempre a gente combine, né, com os professores e com os próprios alunos. Como que a gente vai utilizar esses materiais didáticos? Já que nada deve ser feito no improviso, né? Desde a aula passada a gente insiste, tudo tem que ser planejado, tem que ser bem elaborado e pensado com antecedência. Para isso, para a gente alcançar, como alcançar isso, como é que a gente faz? Como que a gente constrói esse espaço de acolhida e de diálogo? Estreitando cada vez mais os laços entre professores, funcionários e alunos. É sempre interessante que na escola tem aquele adulto à espera do aluno, aquela pessoa que vai acolher, vai dar um bom dia, vai dar uma boa tarde, né? Para que o aluno perceba que aquele espaço lhe pertence. E dentro do contexto da sala de aula, mesmo que os espaços, às vezes, sejam espaços pequenos, pouco conservados, mas a gente tem que tornar esse ambiente atrativo. Por isso é interessante a gente sempre disponibilizar, sempre que possível, é claro, né? Revistas e jornais atualizados, porque às vezes o aluno chega mais cedo e fica dentro daquele espaço ali, se informando, né? Se atualizando. Um outro cuidado que a gente deve ter é com a figura dos pais, gente. Ninguém faz educação sozinho. A educação é uma via de mão dupla. Daí começa em casa, começa na família. A escola fornece a educação formal. Por isso, sempre que tiver reuniões de pais, também é interessante que a gente dispense uma atenção especial aos pais,
que eles, inclusive, sejam colocados num espaço onde a gente possa, por exemplo, colocar as carteiras em círculo, que a gente possa conversar com esses pais, fazê-los copartícipes desse processo, deixar claro para eles que a escola está ali para auxiliá-los e que os filhos deles vão passar, mas para os pais os filhos nunca passam. Então é preciso que os pais se sintam também parte desse espaço. E um outro cuidado que a gente tem que sempre chamar a atenção, pessoal, é o cuidado que a gente tem que ter com os materiais. Porque muitas vezes as escolas estão muito depredadas. Então é interessante a gente organizar campanhas para a conservação desses materiais. Dentro desse cenário, uma dica interessante para a gente tornar, por exemplo, a sala de aula mais atrativa é a gente criar as salas ambiente. E o que é uma sala ambiente? São espaços definidos para cada áreazinha do currículo, tá? Que reúna recursos e informações específicas de cada área e que possa favorecer o trabalho com turmas heterogêneas. Afinal de contas, a gente sabe que se nem os dedos das nossas mãos são iguais, quanto mais os alunos, né? Então, esse espaço diferenciado, ele favorece uma concepção de ensino mais dialógica e mais participativa. E é tudo que a gente quer para que o aluno consiga realmente aprender. E como é que a gente implementa uma sala de aula ambiente? Primeiramente, precisa estar prevista na proposta pedagógica da escola. Aquela velha história, né, de que tudo tem que ser planejado previamente. E onde é que você, caro amigo cursista, pode entrar nessa história toda? Se você está se qualificando, não é para outra coisa, é para que você consiga, no seu ambiente, na sua realidade escolar, auxiliar na organização, na manutenção e na conservação desses espaços, desses ambientes. E o mais importante, e que não pode jamais ser esquecido, os alunos, eles também precisam estar envolvidos em todo esse processo. Eles precisam participar, desde o momento que eu idealizo a construção desse espaço, até o estabelecimento das regras para que haja a utilização e conservação desse ambiente. Se você ficou interessado em criar, de repente, uma sala ambiente lá na sua escola, a gente está elencando aqui alguns materiais básicos e equipamentos que você pode ter para montar uma sala ambiente. Vai fazer uma sala de ciências, o que você tem que ter? Mapas do corpo humano, moldes de arcadas dentárias, livros de biologia, de química, de física, viveiros de pequenos animais e insetos, álbuns seriados que mostrem o ciclo biológico dos organismos vivos, vasos de plantas, microscópio, estufas de germinação. Então, sim, são materiais que não são difíceis da gente conseguir. São materiais fáceis e que vão tornar o ambiente de aprendizagem muito mais prazeroso. Uma sala de história, o que é que tem que ter? Tem que ter linhas do tempo, tem que ter cartazes, peças e artefatos de épocas distintas, né, para ver a comparação entre as várias fases da nossa história. Tem que ter livros, né, livros de história, tem que ter documentários, filmes de época, fotografias, né? Hoje, na era digital, praticamente a gente não vê mais fotografia impressa, né? É interessante ter fotografias nesses ambientes, preferência fotografias antigas, para que os alunos percebam, né, como era antigamente. Tem que ter livros, tem que ter revistas, jornais, retratando fatos históricos. E uma sala de matemática, essa daqui eu adoro, né? Minha área. Tem que ter transferidores, tem que ter compassos, esquadros, blocos lógicos, material dourado, ábacos, calculadoras, balanças, metros, trenas, cartazes com tabelas, gráficos e expressões numéricas. Isso aqui é bem salutar, essa ideia de tabelas, gráficos e expressões numéricas, porque é fato comprovado. Grande parte dos alunos que terminam hoje o ensino médio, infelizmente, conseguem ler muito pouco gráficos e tabelas. E é uma coisa tão corriqueira, tão no dia a dia. Por isso é importante ter materiais concretos, desde das séries iniciais, lá no processo ainda de alfabetização. Então, são ideias que você pode estar implementando aí no seu espaço e que não são difíceis de serem construídas.
E se eu estiver na educação infantil? O que eu tenho que fazer? Que equipamentos didáticos eu tenho que utilizar? Primeiramente, a gente precisa ter em mente que creches e pré-escolas hoje têm novas concepções sobre elas. A creche não é mais aquele local que a mãe deixava para ir trabalhar. E a criança tinha que ficar lá apenas para ser alimentada e ser higienizada. E a pré-escola, muito menos, é aquele espaço só para brincadeira. Hoje, novas concepções vêm sendo constantemente construídas e reavaliadas. A própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela orientou essas transformações, ao deixar claro nos artigos 29 e 30 que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica e deve garantir o pleno desenvolvimento dessa criança. Portanto, as creches e os jardins de infância, elas precisam tornar-se instituições de educação infantil. Para isso, todas as atividades que a gente for desenvolver na educação infantil têm que ser significativas, têm que ser desafiadoras, têm que favorecer o desenvolvimento do raciocínio lógico. Mas é claro, sem perder de vista a ludicidade e o estímulo à imaginação e à fantasia. Afinal de contas, são crianças em tenra idade, né? A despeito de não serem mais esses espaços apenas para brincar, mas a ludicidade não pode ser deixada à parte. E como fazer a organização desses espaços físicos? Que deve ser colocado no ambiente lá da educação infantil. O espaço ele tem que ser tratado sempre com muito cuidado e carinho. Ele deve permitir à criança interagir tanto entre si, com ela, se conhecer, como com o meio que a circunda. Por isso é tão importante ficar atento à proposta pedagógica da educação infantil. Deve ter uma preocupação com a funcionalidade e com a estética de cada ambiente na educação infantil. Porque durante anos a gente viu espaços reservados à educação infantil, espaços adultizados, com materiais e equipamentos que pareciam mais para uma sala de aula de adultos do que de criança. Então, todas essas peculiaridades têm que ser levadas em consideração, até porque a gente tem que ficar atento àquela faixa etária. À medida que a criança vai crescendo, né, porque até 2 anos de idade, por exemplo, a criança leva tudo à boca. Então, você tem que ter esse cuidado, se você trabalha nesses espaços, cuidado em higienizar esses equipamentos direitinho, né? Mas aí, à medida que o aluno vai crescendo, já, por exemplo, de 4 a 5 anos, a gente vai criando cantinhos para ele poder interagir, para ele poder criar, para ele poder conhecer. Aí é muito comum a gente criar espaços chamados de cantinho da leitura, cantinho das artes, onde ele possa ouvir histórias, possa dramatizar, né, os chamados cantinhos da dramatização. E até cantinho da soneca, por que não? Nessa faixa etária, a criança ainda sente muito sono. Então, se tem um espaçozinho chamado de cantinho da soneca, lá na sala de aula, isso auxilia bastante o desenvolvimento psicomotor da criança. E no ensino fundamental? Que materiais e equipamentos didáticos a gente tem que ter no ensino fundamental? Bom, à medida que a criança vai se desenvolvendo, né, ela, a partir dos 6 anos, ela ingressa no ensino fundamental. O ensino fundamental, como a gente sabe, é a segunda etapa da educação básica. A primeira etapa é a educação infantil. E hoje, a partir do projeto de lei número 3.675 de 2004, o ensino fundamental passou de 8 para 9 anos. E hoje envolve crianças e adolescentes com idade de 6 a 14 anos. Segundo os parâmetros curriculares nacionais, o ensino fundamental ele precisa desenvolver a capacidade de aprender nos alunos, precisa levá-los a compreender o ambiente natural e social, o sistema político, as tecnologias, as artes. Precisa auxiliar no desenvolvimento da capacidade de aprender, sempre com vistas à aquisição de conhecimentos e habilidades e à formação de atitudes e valores. E, principalmente, o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana, de tolerância recíproca, né, que se assenta na vida social. Porque um dos principais objetivos do ensino fundamental é preparar o aluno para o ingresso no ensino médio, onde ele vai desenvolver mais ainda a cidadania.
E nesse contexto, um grande aliado e que é bastante utilizado na educação, seja de crianças ou de jovens, é o livro didático. O livro didático, ele apresenta às crianças o mundo da escrita e sua forma peculiar de construir conhecimentos que são socialmente reconhecidos, legitimados e valorizados. O livro didático, ele é capaz de reunir de forma sistematizada os saberes que a gente pretende ensinar e aprender. Porque ele é capaz, inclusive, de favorecer a autonomia do aluno em relação à sua aprendizagem. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o livro didático, não que ele substitua o professor, mas ele auxilia o aluno até a ser um autodidata. Só que um cuidado que a gente deve ter. Se a gente utilizar o livro didático sem crítica, sem critério, ele acaba desempenhando o papel do professor e restringindo a ação dos sujeitos. E isso vai fazer com que haja uma automação no processo de construção do conhecimento. Ele não é favorável. O livro didático ele deve ser apenas um auxiliar, mas não desempenhar o papel do professor. Assim, quando os alunos estão, por exemplo, do 1º ao 5º ano, que é na faixa etária dos 6 aos 10 anos de idade, que a gente chama de estágio operatório concreto, que é aquele período de constante busca de experiências, de conhecimentos prévios, né? Os equipamentos didáticos devem fazer parte das práticas educativas. Por isso a gente tem que pensar um novo rearranjo espacial dos nossos ambientes de sala de aula. Tem que ter um rearranjo que permita os trabalhos em grupo, que permita o diálogo, que permita a cooperação entre professores e alunos. Os chamados trabalhos com cantinhos, eles continuam e devem ser incrementados. Por exemplo, o cantinho de leitura deve-se tornar aconchegante, colocar algumas almofadas, cestas de revistas, revistas em quadrinhos, jornais, jogos. Devem ser pensados também, principalmente com relação ao estágio operatório, né, concreto. Os alunos têm que manusear damas, xadrez, quebra-cabeça, pega-vareta. Os cantinhos destinados à dramatização devem fazer parte dessa vivência do aluno. Você tem que colocar nesses ambientes roupas, fantasias, acessórios, bijuterias, se possível até uma prateleira com maquiagem, para que os alunos possam, né, despertar a sua curiosidade e, claro, favorecer, né, a busca desse conhecimento, dessa aprendizagem. E lembre-se que nessa fase, quanto mais contato os alunos tiverem com objetos, mais o conhecimento vai aparecer, mais e melhor será a sua aprendizagem. É por isso que é muito comum a utilização de materiais concretos desde o 1º e 2º ano do ensino fundamental. Por quê? Porque ali nos anos iniciais que esse tipo de material deve ser utilizado para favorecer o processo de autonomia e cada vez busca mais constante de conhecimento desses alunos. A partir do 6º ano até o 9º ano, que é o último ano do ensino fundamental, quando o aluno já está entre 11 e 14 anos, eles já estão avançando gradativamente daquele estágio operatório concreto para o pensamento formal, ou seja, para a abstração. Então, nós temos que, mais uma vez, reorganizar o espaço desses alunos e organizar também o tempo. Aqui já começa aquela fase em que existe um professor para cada componente curricular. E se o principal objetivo da escola é o preparo para a cidadania e para a continuidade dos estudos no ensino médio, as salas de aula, elas precisam ser pensadas para que o aluno exercite sua autonomia, para que ele possa pensar e refletir sobre o seu próprio processo de construção de conhecimento, para que ele possa ter acesso a novas informações, para que ele possa se socializar, para que ele possa se sentir parte do mundo, né? Ele é um cidadão do mundo. Então, ele precisa ir construindo essa autonomia e essa ideia de cidadania desde essa etapa tão importante do seu aprendizado. Por isso, os laboratórios, os ambientes de aprendizagem, eles têm que ter destaque nesse processo de formação. Os conteúdos relacionados a cada área,
exigem que o trabalho seja realizado em locais específicos. Você tem que ter laboratório de ciências, laboratório de física, de biologia, laboratório de língua, sala de vídeo, de informática, auditório, quadras de esporte, laboratório de artes cênicas, visuais. Tudo isso deve fazer parte do contexto daquele aluno. Devem ser espaços de atendimento às especificidades daquele aluno dentro de cada área do conhecimento. E hoje é muito comum o que a gente chama, o que o material de vocês têm esse material em mão, está chamando de AVEDET dos ambientes de aprendizagem, que é a sala ou laboratório de informática. Esses espaços, eles têm que fazer parte da rotina. Se aí na sua escola recebeu computadores e eles estão subutilizados, agora você que vai se tornar o técnico em infraestrutura escolar, vamos mobilizar essa escola, vamos colocar esse laboratório para funcionar, vamos conversar com a gestão, com os professores e vamos tornar esse ambiente um ambiente favorável à aprendizagem, para que o nosso aluno, como a gente vem discutindo, queira estar na escola, que a sala de aula seja aquele local que ele quer sempre voltar no dia seguinte. Tá certo? Estamos combinados dessa forma? Então, meus queridos, estamos aqui na reta final dessa aula de hoje. A gente aprendeu sobre a importância de fazer a sala de aula um espaço acolhedor e prazeroso. A gente viu que os espaços destinados à educação infantil têm que envolver atividades significativas e desafiadoras, sem perder a questão da ludicidade, e que os espaços destinados ao ensino fundamental, em especial nos anos finais, 6º ao 9º ano, eles têm que favorecer o exercício da cidadania e a preparação para o ensino médio. Tá certo? Então, muito bom estar com vocês em mais essa videoaula. Até a próxima, pessoal!